Itaenga FM 98,5. O som de Itaenga que o Brasil conhece. A Rádio Itaenga FM apresenta, a partir de agora, o programa Itaenga Notícias. Informações, notícias, prestação de serviço, utilidade pública. Tudo isso bem na hora do seu almoço. Itaenga Notícias, o seu jornal do meio-dia. Júlio Filho, o locutor amigo da cidade. Itaenga Notícias. Boa tarde Itaenga, boa tarde Pernambuco, Brasil. Terça-feira chegou, é 9 de janeiro de 2024. É mais um dia que fez o Senhor, Deus Pai tão poderoso e abençoador, né? Continua aí nessa quentura pelo nosso município, zona urbana, zona rural, né, todo o estado, o nordeste do Brasil, com essa temperatura bastante quente, mas a vida segue com as bênçãos de Deus. Hoje nós vamos aqui conversar com pessoas que entendem de assuntos importantes para a nossa população. Você fique ligado, fique informado através do programa Itaenga Notícias em 98.5 MHz. Essa é a rádio que já caminha para os seus 16 anos de atividade. 17 anos, né? Estamos com 16 já, então vamos caminhar aí para os 17 anos de atividades. Hoje estamos aqui com os amigos, né? Danilo Silva, que ele é o diretor técnico do ITERP, né? Temos aqui o professor Erickson, da Universidade Federal de Pernambuco, o Gerivaldo Vicente, diretor-presidente da JVS. Temos aqui ainda, às 12 horas mais 4 minutos, 12h04, temos também aqui a participação do Borges, que é presidente da Associação Sul de Pedras. Tem mais Borges aqui? Edson Araújo, que é jornalista. Falamos mais quem aqui? Rodrigo também, engenheiro florestal do ITERP. Isso, então, vamos conversando, sim. E Paulo Barbosa, né? Paulo Barbosa aí, grande liderança ali da zona rural do nosso município, né? Isso tem um prestígio danado, viu? Aí em meio ao povo, ele que gosta aí de estar no campo, né? Visitando as pessoas, conversando com o povo, sendo representante da comunidade rural. Estou aqui, vamos começar com o Erickson, né? Erickson, da Universidade Federal de Pernambuco. O Erickson, fique à vontade aí, né, para falar. Aí muitos podem estar se questionando, mas você puxou, né? Onde você puxa aí, já fica, é só colocar um pouco mais para cima assim, olha. Controla o bichinho, levanta pra cima mais. O negócio é controlar o bichinho pra cima assim, são 12 horas e 5 minutos, 12h05. Mas fala aí, Erickson, que eu já vou ajeitar aí a posição do microfone, viu? Pra ficar bem direitinho aí. A rádio Itaenga. É importantíssima essa discussão aqui na comunidade aqui de Lago Itaenga sobre o cadastro ambiental rural, né? E o CAF, né? Que é o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Que tem um papel fundamental na questão da informação territorial do município. A gente sabe que Lago Itaenga é um município pequeno, né? E que aos últimos anos vem crescendo em expansão territorial, mas que precisa de um ordenamento territorial de forma urgente, né? E o CA é uma forma de ordenamento. Apesar do tempo passado, esse CA ficou um pouco esquecido, né? Mas ele é uma informação que tem que trazer para o poder público informações fundamentais com relação ao bioma do município, com relação às matas ciliares, à reserva legal, às áreas de proteção ambiental. Então o CAI tem esse papel que exatamente vai gerenciar exatamente a informação territorial do município para as políticas públicas ambientais. Meu amigo Erickson, mas aqui em Lagoa de Itaenga está todo mundo aí incluído nesse cadastramento ambiental rural ou ainda falta essa conclusão pessoas que têm ali as suas propriedades? Quando foi implementado o novo Código Ambiental, né, em 2011,
houve a necessidade de se colocar prazos para a realização desses cadastros ambientais rurais. O que acontece? Já tem uma grande demanda de imóveis já cadastrados, mas existe uma demanda ainda ociosa de cadastros, que é exatamente aquelas pessoas que mudaram a propriedade para outra pessoa, venderam a propriedade e ainda está no nome do antigo proprietário essas informações territoriais. Então é necessário fazer essa atualização desse cadastro, e além de os cadastros que já passaram pela parte de verificação do órgão ambiental, que é exatamente que tem algum problema ambiental para fazer. Então, os que estão sendo feitos pelo governo do estado, né, em parceria aí com as prefeituras, eles fizeram das pequenas propriedades, mas existe também pequenos proprietários que não estão cadastrados nos cadastros do município, que podem fazer isso particularmente por profissionais habilitados. Profissionais que estejam ligados ao sistema Confiecrea, que tenham habilitação na área de topografia e geoprocessamento. Agora, esse cadastro aí, qual a importância que tem para que o Estado ele venha também a estar presente ainda mais no município, né? Eu acho que é dessa maneira daí, porque se não tiver esse cadastramento, né, meu amigo Erickson, aí fica difícil do governo ter uma visão, né, de como ajudar essas pessoas com as suas propriedades, não é isso? A gente vem passando por problemas climáticos gravíssimos nos últimos anos, né? O calor que vocês devem estar acompanhando aí. Então, o CAI tem um papel fundamental nisso. Se ele é bem feito, faz com que os órgãos governamentais eles tenham acesso a quanto de mata e quanto de áreas de proteção ambiental tem o município e quais delas estão degradadas. Então, o CAI tem esse papel para o governo de exatamente mostrar, ter um diagnóstico, uma foto da região com relação à proteção ambiental desses mananciais e desses biomas que existem no município. Esses números que vocês têm aí em mãos sobre Lagoa de Itaenga são positivos? Precisa melhorar ainda muito? Eu vou falar um pouco sobre o que Fique à vontade aí, detalhe muito bem, veja só, o que está acontecendo. Eu acho que eu estava conversando aqui com o pessoal do ITEP. Existe, quem acessa a base de dados do SICAR, percebe que existe uma grande quantidade de profissionais que estão fazendo o CAR de forma errada, certo? Infelizmente o Estado não conseguiu nos últimos anos fazer uma verificação desses CARs. E aí o que acontece? Tem CAR que está sobrepondo o CAR de outro profissional e isso está gerando problemas, por exemplo, na aposentadoria de agricultores e na questão de pegar empréstimo em banco. Então o que a gente aconselha, né, pessoal? Contratar profissionais que tenham habilitação para fazer esse tipo de atividade. Eu sei que tem hoje na cidade, deve ter contadores que fazem esse tipo de trabalho, profissionais, mas é importante que o profissional que saiba fazer esse trabalho, ele tenha um conhecimento de topografia, tenha um conhecimento de geoprocessamento para fazer um trabalho coerente, para que exatamente aquela informação não se torne apenas dado que não serve para nada. Então, para esse dado funcionar, ele precisa ter uma qualidade. É o nosso programa Itaenga Notícias. Agora tem aqui uma perguntinha também, Erickson, que nos mandam perguntando o seguinte: a inscrição no CAR, ela realmente é obrigatória? Sim, ela é obrigatória. Agora, é claro, o produtor rural, ele às vezes não vai procurar, porque não está interessado em pegar empréstimo, não está interessado em fazer alguma transferência imobiliária do imóvel, ele acaba não fazendo. Mas a partir do momento que ele vai fazer alguma transação imobiliária ou alguma coisa do Estado que precise de exatamente algum instrumento legal desse imóvel, ele vai acabar tendo que fazer isso legalmente. Tem um prazo definido aí desse CAR? Prazo tinha quando a lei foi criada, mas daí a decorrer da necessidade o território nacional, ele é muito imenso, então a dificuldade de se fazer mapeamento desses municípios, houve a necessidade da não obrigatoriedade de prazo. Mas o que eu aconselho as pessoas, já façam, porque a partir do momento que precisar, não vai ser na hora, nas pressas, que vai ter que fazer esse tipo de trabalho. Esse é o nosso programa Itaenga Notícias, né? Falando para você que tem principalmente propriedades rurais em nosso município. Essa conversa é importante, hein? Para você se orientar, para que você não tenha prejuízos futuros, né? Então, exatamente. Se você não ouve o rádio, não acompanha aí os informes do próprio governo, você está aí
ficando cada vez mais, infelizmente, né, ignorante em Exatamente. relação Outra às coisas que acontecem no nosso estado. Outra coisa importante que acontece muito no CAR é que as pessoas pagam para uma pessoa fazer esse CAR, depois a pessoa cadastra os dados lá da informação da pessoa e muitas vezes essa informação está errada e a pessoa não consegue ir lá alterar essas informações. Então é importante que contrate um profissional com renome, né, que tenha respeito pelo trabalho e que na hora que você precisa fazer alguma modificação nesse CAR, essa pessoa esteja ampla para fazer essas alterações que são cabíveis no CAR. Né? Principalmente o imóvel foi vendido. Você precisa ir lá no sistema, alterar quem é agora realmente o dono daquela propriedade. Então isso muitas vezes não acontece. E aí a pessoa vai lançando polígono em cima de polígono. E aí acaba sendo uma bagunça dentro do sistema de gestão territorial do governo federal. Olha, um alô aqui para Valdevino e Genilberto, né, que representam a colônia dos pescadores, também para a FAO, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Maria, do Sindicato da Agricultura Familiar, estão acompanhando o programa Itaenga Notícias de hoje. Agora, ficou alguma coisa, meu amigo Erickson, que eu não perguntei, que você quer acrescentar nesse pequeno espaço que temos aqui, né? Que a gente aproveita tudo aqui. Pronto, eu quero aqui enfatizar aqui a necessidade, como eu falei, de esse trabalho ser feito por profissionais habilitados aí, né? Então a gente tem aqui o Gera, que é um profissional aqui da região, que exatamente ele trabalha com, você já deve conhecer aqui na cidade as placas de obra dele, é um profissional que tem a formação habilitada para fazer esse tipo de trabalho, então nada mais do que justo chamar uma pessoa que tem uma qualificação para isso. Não estou desmerecendo quem faz na região, mas aquele que estudou 5 anos numa universidade, numa faculdade, ele tem muito mais, firmeza do que está fazendo do que uma pessoa que não é habilitada, não teve curso de geoprocessamento, não teve topografia na sua formação, vai acabar fazendo um CAR nojento que depois vai causar prejuízo ao agricultor. Tá dado o recado aí para você ficar antenado, mas Gera, tem alguma coisa aqui para falar ou vamos para o outro lado da mesa, Gera? Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Itaenga FM e boa tarde, Júlio Filho. Vamos para o outro lado da mesa falar, certo? Com o menino do intérprete, não é isso? O menino do intérprete, porque na realidade esses meninos, se eu não me engano, vai fazer umas medidas futuras agora e os demais vai ter um determinado prazo. Após esse determinado prazo, a gente entra em ação aí com o município querendo ajudar esse povo da agricultura, tá certo? Deixar o CAR regularizado com essa população da agricultura. Temos aqui o Rodrigo também, né? Rodrigo, que representa também a universidade, né? Não, nós estamos... É o ITERP, né? Isso, representando o ITERP, Instituto de Terras e Reforma Agrária de Pernambuco. Acho que esse microfone está funcionando também. Agora, isso. É porque todo órgão público, eu sou engenheiro civil, engenheiro florestal, engenheiro de segurança do trabalho e representando o ITERP, Instituto de Terras e Reforma Agrária de Pernambuco, todo órgão público ele deve ser provocado, né? Então, houve a provocação ao órgão público, o ITERP, através do presidente da Associação Açude de Pedra, o senhor Borges. Ele provocou o órgão público, no caso o ITERP, e um órgão do Estado de Pernambuco, e através dessa provocação, presidida esse instituto pelo doutor Henrique Queiroz, articulado também junto ao governo, a governadora Raquel Lira, então foi encaminhado os profissionais aqui estão, que aí estou acompanhado do diretor técnico do ITERP, né, o senhor Danilo Silva, que, por sinal, ele é filho de Lagoa do Itaenga, né? E que já foi secretário da Agricultura de Lagoa do Itaenga. Então, essas articulações que houveram junto ao presidente da Associação de Açude de Pedra, Danilo, ex-secretário da Agricultura e agora diretor técnico do ITERP, e doutor Henrique, né? O presidente do ITERP, nessas articulações foi enviada essa equipe que aqui está para fazer um estudo prévio dessas áreas para iniciar a regularização fundiária de algumas áreas aqui de Lagoa do Itaenga, a iniciar na área da barragem, né? Que vai ser feito. Danilo vai proceder mais sobre esse assunto, mas só enaltecendo o que foi colocado aqui com os nobres colegas, com relação ao CAR. O CAR, o Cadastro Ambiental Rural, por si só, ele é um pouco falho, né? Porque ele é autodeclaratório. Então, como é autodeclaratório,
aquele cidadão que tem um imóvel rural, ele vai autodeclarar aquele perímetro, aquele tamanho daquela área. Então, se não houver a racionalidade, se não houver compromisso com o que está sendo feito, se está sendo colocado, realmente ocorrem falhas. Eu fiz o Cadastro Ambiental Rural, de todos os imóveis rurais relacionado com relação aos agricultores, aos assentamentos públicos. Então, todos os assentamentos públicos estaduais foi eu quem fiz os CAR. Então, o que a gente vê hoje é uma série de problemas encontrados, porque aqueles parceleiros, aqueles assentados, eles acabam fazendo outros CAR, e aí acontece a sobreposição de áreas. Mas isso eles são, de certa forma, obrigados ou coagidos a fazer esses CAR, porque aí eles precisam de um CAR individual, nome individual e não coletivo, porque é induzido pelo INSS para uma aposentadoria ou coisa parecida. E aí o CAR, ele não entrou no módulo de análise ainda, né? Não está sendo analisado para depois, quando vir esse módulo de análise, que for analisado tudo isso. O que é esse módulo de análise? Por exemplo, eu fiz o CAR, representando o governo do estado, o ITERP, de um assentamento público, de uma área, de um imóvel público que é do estado de Pernambuco, né? E aí aquele agricultor, aquele parceleiro, faz um CAR individual daquela parcela. Então gerou uma sobreposição. Nesse módulo de análise, o que vai acontecer? Ele vai ter um prazo, né, que vai ser a CPRH que faz essa análise. Esse prazo vai ser dado àquele agricultor e àquele órgão público que fez para provar de quem é aquela área. Então aquele agricultor, ele só tem o quê? Um título de posse. É o que ele vai provar. E o ITERP, como o responsável do domínio daquela área, ele vai apresentar a escritura pública em nome do Estado. Então aquele CAR, ele vai ser dado baixa, ele vai cair. Então o módulo de análise se propõe a isso, então, mas não iniciou ainda. Depois de que houver todo esse módulo de análise, vai vir o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, que é outro, que não foi iniciado ainda. Mas realmente tem que haver esse consenso de fazer a coisa certa, com profissionais habilitados, ver o valor que é cobrado. Tem gente que extrapola no valor, isso não pode ser. A gente está falando de agricultor humilde, que é isso que o governo e o ITERP, junto com o doutor Henrique, visualiza, que é sempre o desenvolvimento do agricultor, né? Aquele agricultor, ele tem que desenvolver, ele tem que ter um custo. E Danilo vai falar mais sobre o CAF, que ele também é o coordenador do CAF no ITERP, o CAF e o seguro, o Garantia Safra, que está fazendo no estado. Nós estamos indo, visitando o estado todo. Então foi parado lá no ITERP para a gente dar essa mobilidade dentro do município de Lagoa de Itaenga, para visualizar e vislumbrar o desenvolvimento do agricultor. E o que é o CAF? Quer falar um pouco sobre o CAF? O CAF, que é o Cadastro da Agricultura Nacional, da Agricultura Familiar Nacional. Então esse CAF, todo agricultor, é interessante que ele tenha esse CAF, que ele tenha cadastrado nesse CAF, porque amanhã ele vai precisar disso para fazer um projeto do PRONAF, o PRONAF, dentro de diversas linhas. Danilo é o coordenador dessa área, ele vai falar sobre essas linhas do PRONAF. Amanhã ou depois você vai precisar uma prova concreta, objetiva e sanatória com relação a isso. É o CAF, você está cadastrado como agricultor familiar a nível nacional. Então tem que ter esse CAF. Então é isso, a gente está aí para trazer desenvolvimento, representando o ITERP, Estudo de Terras e Reforma Agrária, a pedido do presidente Borges e determinado pelo presidente Henrique Queiroz. Agora, Rodrigo, antes da gente partir para o lado ali de Danilo, a gente viu que há uns anos atrás houve uma correria muito grande, né, para que os agricultores se regularizassem nessa questão aí do CAR. Aqui no município houve uma correria muito grande mesmo, né? Onde muitos buscaram os serviços particulares, também teve a prefeitura que ofereceu o serviço gratuito. Agora, como é que ficou toda essa história aí? Tem que fazer tudo de novo para que esses nossos agricultores e proprietários de áreas rurais possam entender essa linguagem que estamos aqui a discutir. Vão ter que fazer todo esse processo de novo, porque o que fizeram realmente não tem validade, não? Foi ótima sua pergunta, ótima sua colocação. Não, tem validade sim. O que acontece é que no início foi feito um decreto, e esse decreto ele tinha prazo de validade, né? Ele tinha o prazo de início e de finalizar. É tanto que a gente lá no ITERP correu, né, para finalizar o CAR de todas as áreas do assentamento público, e que teve áreas que a gente não colocou o nome de todos, a gente colocou o domínio do ITERP. E depois iríamos fazer a retificação colocando o nome de todos os agricultores. Só que esse prazo foi se estendendo, e é como você falou, nesse prazo, nesse período que tinha um prazo de findar,
de finalizar, para fazer o CAR de todo mundo, Cadastro Ambiental Rural. Mas aí o que acontece? Todo mundo fez, como você bem colocou, houve uma corrida, né? E aí teve gente que cobrava R$80 o hectare, teve gente que cobrava R$150 o hectare, teve pessoas que cobravam R$350 o hectare, que eu acho um absurdo, né? Nós, como eu falei, nós estamos falando de agricultor que merece respeito, que é ali que coloca o prato de comida na mesa de cada um, né? Sem o agricultor você não tem o café, não tem o almoço, nem tem a janta, não é verdade? Então, isso aí tem a validade, ele é válido sim, só que é como o nobre colega colocou, você tem que ter racionalidade, tem que ter respeito com o que você vai fazer, tem que ter domínio do que você está fazendo. E outra coisa, quando houver a mudança de titularidade, de dono, você tem que mudar a titularidade, né? Tem que respeitar, tem que fazer o georreferenciamento direito, porque você acaba ocupando um espaço do colega, do vizinho, uma área do vizinho, né? Isso é com relação ao CAR. O que a gente vai fazer também aqui é esse estudo, que é muito importante ser colocado com relação à regularização fundiária. Quando eu citei aqui, no sentido da barragem, são pessoas que estão ocupando áreas, né? Quando eu digo áreas, não é hectares, é de casas, né? São terrenos, são coisas pequenas. Então o ITERP ele tem propriedade de fazer isso, esse estudo de regularização fundiária, e dali, desse estudo, partir para que cada habitante, cada dono ocupante daquela área, ele possa ter seu documento. Garantia de que ali vai ser dele, garantia de que ali vai ser perpétuo, ou seja, vai ser hereditário, ele vai passar para filho, para um neto, e que ninguém mais vai tomar. É seu. Então a gente está pensando nisso, o ITERP está pensando nisso, ou está fazendo os estudos para que ocorra de fato essa regularização fundiária, iniciando junto com essa área da barragem, né, as pessoas que não têm documento da terra, e logo depois fazer em consonância, ou seja, em paralelo a isso, fazer também essa questão do CAR, do CAF. Isso, mas você também parece que falou aqui do garantir a safra. Diga aí um pouquinho, em resumo, que a gente vai já partir para o lado de Danilo também, que também está animado aqui com a língua bem afiada também. Não, Danilo, ele é coordenador nessa área, ele coordena essa parte do CAF e do Garantia Safra. Eu vou deixar ele para ele explicar mais um pouco sobre isso. Então, Danilo, já debulha isso aí pra gente, que pode ser, acho que uma coisa muito boa aí para quem de fato está acompanhando esse programa, né? Porque aqui trouxemos pessoas especializadas em assuntos, né? Bem importantíssimos, principalmente para o povo da zona rural. Boa tarde e muito bom rever a sua pessoa. Danilo, que foi diretor de agricultura aqui do nosso município, se eu não me engano, chegou também a assumir o papel de secretário da agricultura aqui de Lagoa de Itaenga, e hoje ele representa aí o ITERP, né? É diretor do ITERP aqui no estado de Pernambuco. Bom em rever, Danilo, boa tarde. Boa tarde, Júlio, boa tarde a todos itaenguenses aqui, né? É um prazer voltar a casa, né? A correria é tão grande, eu me sinto feliz em fazer um trabalho aqui na Itaenga, né? Muitas lideranças, Júlio, procuraram a gente sobre essa regulação fundiária na barragem, que há tempo que o pessoal vem lutando. E agora saiu do papel, né? Casa Civil, junto com o doutor Henrique, conseguiu destravar esse problemático que estava lá interno. Então, Júlio, respondendo a sua primeira pergunta, o Garantia Safra é mais para o Agreste e o Sertão. Aqui na Zona da Mata é o chapéu de palha. Entendeu? O pessoal aqui são beneficiados com o chapéu de palha, que é o mesmo valor do Garantia Safra. O Garantia Safra, ele é atingido ali no Sertão e no Agreste, é questão da seca. Então, é um programa específico só para o Sertão e o Agreste. Partiu de partir de Gravatá, Pombos, até Petrolina, eles têm direito ao Garantia Safra. O pessoal da Zona da Mata, Mata Sul e Mata Norte, é o chapéu de palha, entendeu? O valor aumentou agora para R$ 1.200, mas tem novidade, Júlio, também. Você, que é agricultor, que não tem terra também, o ITER também trabalha com crédito fundiário também. A gente também tem um crédito fundiário. Se o fazendeiro, o dono de terra tem interesse de vender, a gente tem crédito para financiar a terra. A gente tem. Hoje o teto está em torno de 224 mil por cada agricultor. Eu até passei essas informações para o pessoal da SIM e eles ficaram bem interessados também. E é uma oportunidade boa, Júlio. Você tirando esse financiamento por crédito fundiário, você tem um abatimento de 43%. Entendeu? É uma vantagem muito grande, entendeu? E aí, Júlio, a gente veio fazer um papel aqui, também de regulação fundiária, feito o Rodrigo falou, a gente vai começar na área da barragem, e é onde a gente vai começar a fazer o estudo ali, entendeu? Aí vai ter a regulação fundiária, vai ter o CAR,
Se tiver o CAR, a gente vai ver como é que tá o CAR. Feito o pessoal falou que muitas pessoas fizeram o CAR na agonia, entendeu? Vários profissionais que tiveram vantagem de fazer isso, que o agricultor ficou agoniado. Eu vou perder, entendeu? Porque o CAR, ele é muito importante, entendeu? O CAR, ele é muito importante. Hoje você só se aposenta se você tiver o CAR. Hoje você só tira um financiamento no banco se você tiver o CAR, entendeu? E o CAF, Júlio, o CAF, que hoje o pessoal fala bastante do CAF, o CAF era a antiga DAP. Quem conhecia a antiga DAP, que agora é o CAF, entendeu? O CAF agora é a antiga DAP, entendeu? E os documentos, Danilo, necessários para esse CAF? Hoje os documentos necessários para você emitir o CAF são todos documentos pessoais, o CNIS, o NIS, todas as informações, entendeu? Aí tem uma autodeclaração de renda que o técnico lá preencheu, que você produz, que você consome, você tem que colocar tudo. Se você tem Bolsa Família, se você é aposentado, tudo você tem que declarar. Por que você tem que fazer isso? Porque vai ter cruzamento de dados. Antigamente, no sistema DAP antigo, não tem esses cruzamentos de dados, que hoje o sistema é cruzado. Então, o primeiro sistema que é cruzado é o INSS. Se eu faço um CAF de Rodrigo, um exemplo, Rodrigo é agricultor, eu faço o CAF de Rodrigo, e Rodrigo não declara que ele recebe Bolsa Família, automaticamente o sistema vai dizer que o Rodrigo tem um Bolsa Família. Então, ele negou as informações, então o sistema ele não avança. Aí só avança se você corrigir essas informações. Então, assim, o sistema do CAF, que era a antiga DAP, para ser mais simples, para o pessoal entender, porque o que é CAF, a pessoa pensa que é a mesma coisa. Então, o CAF, hoje, ele é bem mais complexo, ele é mais trabalhoso. Aí o CAF hoje, para eu fazer um CAF hoje, eu tenho que ir lá na propriedade e bater um ponto de GPS, que ele precisa disso. Para saber que Rodrigo é daquela área. O período. Entendeu? Mas quem é que realmente pode se inscrever nesse CAF que está sendo tão falado aqui nesse programa por vocês? Pronto. Hoje, assim, a gente que é do Instituto de Pernambuco, o ITEP, ele fez a solicitação e a gente tem o acesso. Eu não sei se o município tem, mas o IPA tem, o ITERP tem, entendeu? O sindicato tem, entendeu? O sindicato também tem acesso. E também, Júlio, o importante também desse CAF também é a linha de crédito. Que a gente fez muito, a gente andou o sertão muito, e foi muito o que a gente fez. Entendeu? O pessoal acessa o Pronaf. Tem o Pronaf Mulher, o Pronaf Jovem, o Pronaf A, que é a área de assentamento, o Pronaf B, o Pronaf V. Entendeu? Tem agricultor que ele vai conseguir acessar até 450 mil, dependendo da renda dele na produção dele. O agricultor que é assentado, ele tem um estimado de tirar uma renda até 40 mil. O Pronaf B, que é aquele que o pessoal chama o projeto do boi, a mulher 12 mil, o homem é 10. Entendeu? Assim, esse novo governo que entrou agora abriu as portas para várias linhas de crédito para o homem do campo. Né? O governo federal. Ô Danilo, eu tenho visto ali nas suas publicações nas redes sociais que você tem explorado aquela região do sertão, vi ali um progresso muito grande na área da irrigação, na área da agricultura familiar também. E o que está faltando, Danilo, no seu ponto de vista, para que aqui em nosso município, por exemplo, né, porque nós temos uma vasta zona rural aqui no nosso município, a gente tem visto, eu estava acompanhando também ali em Feira Nova, né, que Feira Nova tem ali, a zona rural tem progredindo dia após dia, e o que falta para o agricultor aqui de Lagoa de Itaenga, o criador também, né, o de gado, aqueles que queiram implantar outros sistemas aqui de agricultura, que nem lá em Feira Nova mesmo estão colocando ali criação de peixes, né, de tilápia, camarão. O que falta para que o agricultor daqui desperte ainda mais para ter aí um progresso mais ainda de sucesso na sua área rural? Júlio, aqui em Lagoa, Júlio, no tempo que eu estava aqui na gestão, eu estava fazendo um levantamento. Lagoa é um dos maiores produtores de limão, de macaxeira, inhame, de raiz. Lagoa é um dos produtores aqui da região da mata. Então, falta da parte também, Júlio, um incentivo ao homem do campo, entendeu? Eu acho que não é só Lagoa, eu acho que o poder público, tanto federal, municipal, estadual, falta incentivar a agricultura familiar. O que é que está acontecendo hoje? Na zona rural, o êxodo rural. Muito, não é só aqui na Lagoa. O êxodo rural está muito.
A maioria dos jovens, não estou dizendo todos os jovens, não quer ficar mais no campo. A gente anda no sertão ainda tem um jovem que cria o caprino, ele planta a manga, a goiaba. Porque a gente anda no sertão, o maior produtor de melão e melancia é em Bimirim. Você vê um jovem lá com 15 anos, 16 anos, ele está com 50 hectares de melão. Entendeu? É assim, é coisa que a gente vê raramente. Eu acho que assim, votar políticas públicas para o homem do campo. E às vezes o homem do campo, ele não sabe dessas políticas públicas. Entendeu? Porque hoje é a informação, Júlio. Se você bota informação para o homem do campo, ele vai buscar. Eu digo direto, essa semana a gente tem reunião todo mês lá no ITERP, e eu falo, o homem do campo, ele jamais vai na porta de um político, o homem do campo, pedir dinheiro em uma cesta básica. Ele quer um documento para acessar as políticas públicas. Agora, se você dá esse documento, Júlio, ele vai na porta do banco, ele vai na Conab, ele vai botar os produtos no PA, no PENAI, ele sabe as informações. Agora, quais são essas políticas públicas para esses agricultores familiares? Júlio, hoje, se o homem do campo, ele tiver, primeiramente, ele escoar a produção dele. Se ele produzir não escoar a produção dele, ele vai perder. Então, ele não tem esperança. Então, se ele tiver a garantia da produção dele, vamos lá dizer, ser comprada. Hoje tem as políticas, o PA, o PENAI, entendeu? Isso é importante para o município. Entendeu? O município comprar as merendas. Isso é um primeiro passo. Entendeu? Que tem alguns agricultores que estão acessando essas políticas, entendeu? É um dos passos. Mas aí ele tem uns meninos ali também do Marrecos, eles plantam orgânico. Os meninos ali do Marrecos, eles começaram num caminhão fretando. Hoje tem agricultor lá do Marrecos que tem uma estradinha. A maioria tem uns carrinhos que já leva a produção dele para Recife, a produção orgânica. Então tem feiras orgânicas. E aí o comércio começa a desenvolver. Entendeu, Júlio? E aí, baixa também, do homem do campo também tem interesse. Porque não adianta só chegar lá e dizer, ó, aqui, Paulo Barbosa, toma aqui dinheiro, toma aqui isso, toma carro. Não. Ele também tem que mostrar que quer aquilo. Ele tem que mostrar também que eu quero produzir, eu quero vender, eu quero crescer, eu quero botar alimento na mesa. Porque hoje, Júlio, 80% hoje do que a gente consome todo dia é da agricultura familiar. O agronegócio é só para fora. O leite, o feijão, a carne. Tudo que a gente consome hoje, 80% é da agricultura familiar. Aí imagina, Júlio, daqui a 20 anos, se o nosso jovem que está hoje vindo aí, nessa geração que está vindo, não for para o campo, o que vai acontecer daqui a 20 anos? Uma escassez gigantesca de alimentos, né? Agora, por que é preciso, Danilo, ter aí essa inscrição no CAF? Pergunta aqui o agricultor. No CAF, vê só, Júlio, o CAF é um documento, é uma identidade do agricultor, o CAF. Porque antigamente era DAP. O pessoal só acessava a DAP, quem ia acessar um PRONAF, ia fazer uma linha de crédito. Hoje não. Hoje o CAF é mais do que isso. Não é só para você acessar o crédito. Entendeu? Não é só para acessar o crédito. Mas também, ele precisa aposentar. Imagina, Júlio, o homem do campo está lá e leva um acidente. A enxada cortou a perna dele. E aí? Ele está resguardado. Então, se ele tiver esse sistema, se ele tiver essa carteirinha, que gera uma carteirinha, o CAF dele, automaticamente ele vai dar entrada no auxílio e vai ser aprovado o auxílio dele. Então ele vai estar cobertado. Ele tem um cadastro. Esse cadastro ele é nacional. Entendeu? Se ele acessar aqui em Lagotainga, ele acessa em São Paulo. Entendeu? É uma base de dados. Entendeu? É muito importante esse documento para o homem do campo. De fato mesmo, Júlio, antigamente a DAP ele era falho. Só com a entidade CPF você fazia a DAP. Hoje não. Hoje é mais documento que precisa. Entendeu? Eu recebi aqui esse recado que haverá esse mutirão de emissão do CAF, né? Ali vai ser amanhã, né? Amanhã, dia 10 de janeiro, a partir das 14 horas, na Colônia dos Pescadores. Fala aí disso. Júlio, a gente vai começar logo essa ação lá na barragem, né? E aí tem esse mutirão do CAF, entendeu? Que o pessoal solicitou a gente, muitas lideranças ligando pra gente dar esse apoio ao homem do campo. É um documento gratuito. Não se paga esse documento, é gratuito, entendeu? E aí o ITERP teve esse carinho por Lagotainga também, com toda a cidade. Eu sempre vinha falando no carro agora, quando vim de Recife com o Rodrigo. Eu disse, mas Rodrigo, a gente rodou o sertão todo
toda a cidade de Pernambuco e a gente agora está indo para Lagoa Taenga. A gente deu uma pausa, porque o Garantia Safra deu uma parada agora, porque a gente estava dando prioridade à Garantia Safra. Porque se a gente não botasse os agricultores para acessar o Garantia Safra, o pessoal do Sertão e o Agreste, ele não ia ter o benefício, que é um torno de R$ 1.200. É feito aqui, quando termina a moagem, o pessoal já acessa o chapéu de palha. Então lá quando começa o verão, está já o Garantia Safra deles. Então a gente vai dar uma parada nas atividades da programação e a gente vai para a Lagoa Taenga. A gente já ficou sabendo isso na semana passada já, que a Casa Civil, junto com o ITEP, já mandou essa demanda para a gente aqui em Lagoa Taenga. Esse é o programa Itaenga Notícias, 98.5 MHz, aqui com esses profissionais, né, que vêm falar para o agricultor aqui de Lagoa de Itaenga. Atenção, você agricultor e agricultora, fique ligado sempre na Rádio Itaenga FM, que vamos trazer esse pessoal aqui, sempre que for necessário, viu? Vamos trazer aqui, né, mas o que não foi perguntado, Domínio, fica aí à vontade, né, que a gente sabe que no rádio o espaço ele é muito reduzido, mas dá para aproveitar minuto a minuto, e o Rodrigo vem aqui do Interp acrescentar mais. E o Edson Paulo Barbosa, fique à vontade, vem pra cá. Tem aqui um microfone aqui, ó. Tem um microfone aqui também aqui, ó. Pronto, é Edson Araújo, jornalista. Aqui temos a honra, né, de dividir esse espaço com você, viu? A honra é minha, é um prazer enorme de estar aqui com vocês. Boa tarde para você, para os seus ouvintes, né? Nossos ouvintes, né? A Borges, ao pessoal do ITERP, o pessoal da universidade, as lideranças locais. Como você falou, jornalista, eu me aposentei há pouco tempo na TV Jornal e corri para o interior, corri para cá. A pergunta ao pessoal do ITEP é o seguinte, que como eu transito aqui pela área, Lagoa, Feira Nova, Limoeiro, Lagoa do Carro também, e a gente, em primeiro lugar, parabenizando o trabalho de vocês, essa preocupação, não é, com o homem do campo, a pergunta é se esse trabalho que vocês estão fazendo vai se estender, que eu chamo o poliedro aqui do peixe, aqui da área da barragem, se vocês vão se estender para outros municípios também. Bem, a prioridade inicial seria Lagoa de Itaenga, mas o intuito é que de fato venha estender, que abranja, né? Venha abranger todo o estado de Pernambuco. O ITERP é um órgão estadual e que possa abranger todo o estado de Pernambuco. Está aí para garantir a sobrevivência e a dignidade do homem do campo.